compartilhar com você uma palavra, tá? Me abençoou demais. E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para você que essa inspiração tão linda que Jesus soprou sobre a vida de um servo dele impactou a minha vida e eu quero compartilhar com você do que me impactou. Essa palavra nasceu no coração de Deus, soprou no coração do pastor Ed René Kivitz e ele compartilhou nas redes sociais e me impactou. Então, a partir da reflexão dele, é o que eu quero compartilhar com você hoje sobre a fé. Enquanto ele falava, eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu sou uma mulher de fé? Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Será que esses anos todos eu fiquei pensando que eu sou uma mulher cheia de fé, mas será que eu sou mesmo cheia de fé? O que é ter fé? O que é ser um homem de fé? Essa palavra fala sobre isso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Essa história é uma história muito conhecida, a história de Abraão. Você conhece bem essa história, né? E nós vamos essa noite aprender sobre a fé com Abraão. Abraão que foi conhecido como quem lembra? O pai da fé, né? Então nós vamos aprender com Abraão o que é ser um homem de fé. O que é ser uma mulher de fé? Gênesis 12, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto marca a história, o nascimento aí da história de um homem que foi conhecido pela Bíblia como o pai da fé. Então ele tem muito a nos ensinar sobre o que é ter fé. E quem sabe você veio aqui essa noite, está ouvindo essa palavra agora, exatamente porque talvez em algum momento você tenha pensado: Senhor, minha fé está na rapa do tacho. Senhor, eu estou até tentando, mas eu estou com tanta dificuldade de ter fé. Senhor, me ensina a ter fé, me ajuda a ter mais fé. Quem sabe você tem até orado por isso. E a palavra de hoje tem a ver com a sua oração, uma resposta à sua oração. O que é a fé? Sabe, no senso comum, e às vezes nós que estamos aqui já até pensamos isso. A mulher de fé, o homem de fé, é aquela mulher que guerreia na oração. Aquela pessoa que tem um propósito, que tem uma causa, e aí ela começa a orar, com aquele coração assim, convicto de que Deus vai fazer aquilo, de que Deus vai realizar aquilo que ela está pedindo, e ela não vê tempo ruim, e ela acredita. Se alguém pergunta: Deus vai fazer isso? Ela diz: vai, com certeza. Se alguém pergunta: você tem certeza que isso vai acontecer? Ele diz: eu tenho certeza que isso vai acontecer. E a gente acostumou a olhar esse comportamento e dizer assim: que mulher de fé, que mulher de fé. Quase como assim, por meio da nossa ação, Deus que está com a mão assim, meio fechada, meio aberta, também em dúvida, se libera a benção, se não libera a benção, mas vem aquela mulher de fé, e ela ora, ela olha, ela vai para o monte, ela jejua, e aí Deus vai abrindo a mão até falar assim: ok, eu entrego essa bênção. A gente costumou a pensar assim e falar assim: esse é um homem de fé. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Quase que como colocando Wagner como um sinônimo. Ter fé, ser um homem de fé, é desenvolver a habilidade de convencer a Deus a te dar algo que você quer. A gente aprendeu que isso é ser cheio de fé. Só que não é muito bem isso que a Bíblia ensina sobre o que é a fé. Só que não é isso que nós vamos aprender com a história de Abraão sobre o que é ser uma mulher de fé. Fé é uma outra coisa. Fé é
a capacidade de confiar em Deus e não a convicção de que Ele vai nos dar o que a gente quer. Entenda isso. Fé é a capacidade, é a certeza, é a convicção que Ele fará o melhor por nós. É diferente de dizer que a fé é a certeza de que Ele nos dará o que eu estou pedindo. Porque se nós entendermos que a fé é quando nós conseguimos ter a certeza de que Ele vai dar o que a gente está pedindo, a hora que você pede algo que Ele não te dá, Satanás acusa sua mente e diz, sua fé foi em vão. Deus não honrou a sua fé. E essa palavra é para você, quem sabe que está orando por algo há anos e ainda não viu o resultado dessa oração acontecer. E às vezes Satanás tem dito para você, aonde está indo a sua fé? A sua oração não foi respondida. Então, pastora Marta, nós temos que ter esse cuidado, porque se fé é orar até Deus me dar o que eu quero, a hora que Ele não me dar o que eu quero, o que foi o meu movimento de fé? A fé não pode ser isso, pastor. A fé não pode ser reduzida à nossa capacidade de pedir socorro. Pedir socorro é muito importante para a gente sobreviver nesse mundo. Claro que é. Orar, pedir socorro à pessoa certa, ao teu paizinho que tem prazer de te ouvir, que quer te dar um colinho. Mas você não pode confundir a tua capacidade de pedir socorro com ser cheio de fé. Porque uma pessoa pode conseguir muito pedir socorro a Deus na hora da luta e na hora da tribulação, mas quando passar essa tribulação, essa pessoa pode não ser mais aquele homem de tanta fé. Porque ela já não está mais precisando pedir socorro. O que vai acontecer com a minha fé e com a sua fé, se ela for um sinônimo de capacidade de pedir socorro, se a nossa vida, o problema se resolver e tudo estiver bem, então não somos mais um homem de fé, uma mulher de fé. Então a fé também não pode ser isso. Porque se a fé for isso, eu vou ser cheia de fé só quando estiver na luta. Você já conheceu alguém assim? Será que você já passou uma fase da tua vida assim? Aí vem a luta, vira um homem de fé, meu Deus do céu. Eu vou para o monte, jejuo, eu oro, eu vou para todo culto, eu choro na hora da adoração, meu Deus do céu, eu ando de joelho, meu pai, cheio de fé. Aí o problema resolveu, Vitorinha. E aí quando o problema resolve, aquele ardor foi embora. Aquele quebrantamento já não existe mais. Porque o problema se resolveu, então onde está a sua fé? Isso não é fé, isso é uma outra coisa. A nossa fé não pode ser confundida com a nossa capacidade de pedir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É por isso que a fé não é igual à sua capacidade de insistir no seu pedido, porque aquilo que você pede está limitado à sua natureza humana, só o que o seu olho vê, e o que o seu olho vê é pouco, diante do que Deus quer te dar. Esse foi o caso de Abraão. O máximo que Abraão poderia pedir era um filho, e olha assim, que para pedir um filho ele tinha que estar inspirado, porque já era idoso, né? Já não tinha mais vitalidade, mas ele podia com o seu coração, com a sua necessidade, falar, Senhor, eu quero um filho, me dê um filho. Mas o texto que nós acabamos de ler, o texto que fala sobre o pai da fé, fala de algo que era para muito mais além do que ele poderia pensar ou pedir. Abraão foi conhecido como pai da fé, não porque ele acreditou que ia ter um filho, que era o que ele precisava. Abraão só precisava de um filho, mas Abraão foi conhecido como pai da fé, porque ele acreditou em algo que era impossível ver. Você vai ser pai de uma grande nação. Então a fé não tem a ver somente com aquilo que você vê, sente falta e pede. Porque o que Deus tem preparado para você, diz a palavra, teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e a tua mente não alcançou. A fé vai além disso, minha pastorinha.
É por isso que ele ficou conhecido como o pai da fé. Acreditar, isso é fé. Acreditar que o que está reservado para mim é muito maior do que os meus pedidos conseguem encerrar. E isso é o melhor de Deus para mim. Isso é fé. A vida de Abraão nos ensina sobre isso. A fé é acreditar que Deus existe e que Ele nos abençoa. Você sabe que Abraão, ele foi citado lá em Hebreus, quando na carta aos Hebreus, o autor começa a falar sobre os heróis da fé. Tem uma galeria linda lá da fé, capítulo 11, capítulo 12, né? E vai falando, né, de homens e mulheres que estão lá na galeria da fé. Que coisa mais linda. Abraão está lá na galeria da fé. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, a palavra diz assim sobre a fé, sobre o que é a fé. Olha que coisa linda. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha só, isso é fé. É crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé fala disso. A fé fala na crença de que Deus é real, Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é fé. Independente da resposta às minhas orações, eu creio que Deus existe. Independente de eu estar vendo acontecendo, eu creio que Deus existe. Independente de eu já ter alcançado a minha bênção, eu sei que tem uma recompensa para mim. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem uma recompensa para mim. Eu sei que tem uma recompensa para mim no céu. Ele existe e está guardando meu bom tesouro. Isso é fé. Deus está nessa noite tentando nos ensinar e nos levar a um próximo nível. O que é a fé? Fé é acreditar na provisão de Deus daquilo que é realmente necessário. É quando você, Laís, acredita que tudo o que você precisar, Ele vai te dar. Tudo o que você necessitar para viver os propósitos dele, Ele vai te entregar. Quando você acredita nisso, Laís, isso é fé. Então eu não preciso ficar preocupado com coisa alguma. Será que isso vai se resolver? Não vai se resolver? Será que eu vou receber isso? Eu vou receber aquilo? O que você precisar, que for realmente necessário para que você viva os sonhos de Deus, Ele vai te dar. E acreditar nisso é fé. É ser um homem de fé, é ter o coração cheio de fé. Mateus capítulo 6, versículo 25 a versículo 32, digo assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, não andeis ansiosos, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Você não tem muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, por meio de todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas. A fé é acreditar nisso, que se eu realmente necessito, Ele vai me dar. No momento certo, na hora certa. Pastora, mas e se Ele não me der? Se Ele não te der, é porque Ele está te ensinando que você achou que precisava disso para viver, mas você não precisa, porque você não recebeu e está vivo hoje. Você está entendendo isso, sim ou não?
quantas coisas um dia você pediu a Deus, pensando assim, meu Deus, se eu não receber isso, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Meu Deus, se o Senhor não me der isso, minha vida nem tem como seguir mais. Meu Deus, se o Senhor não me trouxer essa pessoa, eu não sei o que vai ser da minha vida. Meu Deus, se o Senhor não me der aquele emprego naquela empresa, meus dias não vão seguir. E Deus não ouviu sua oração, não. E sabe o que aconteceu? Você não morreu. Você está aqui, você está aqui. Então, quando Deus olha para você e vê o que você realmente necessita, Ele te dá. E se Ele não te der, é porque o que você necessita, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, mas é o que Deus tem reservado para você, o melhor de Deus. Conta-se uma história de 2 passarinhos que estavam conversando no galho de uma árvore. Aí o passarinho amarelo vira para o passarinho azul e fala assim, ô, companheiro, esses humanos aí batendo cabeça, tudo irritado, tudo estressado, tudo preocupado. O que acontece com esses humanos, gente, que fica desse jeito? O passarinho azul virou para ele e falou assim, é que eles não servem ao mesmo Deus que nos criou. Porque se eles servissem ao mesmo Deus que nos criou, eles não precisavam viver assim. Essa história é para a gente entender que existem regras simples da vida que às vezes a gente tem dificuldade de assimilar. Aquele que nos criou é o mesmo que nos sustém. Aquele que nos deu a vida é o mesmo que a mantém. O nome disso? Fé. Isso é fé. Quando você alimenta o teu coração com esse pensamento, com essa certeza. A fé é quando não temos o controle e mesmo assim confiamos que Deus fará na hora exata. Ele vai nos dizer o que fazer. Isso aconteceu com Abraão. Deus fala assim, Abraão, você vai sair da sua terra. E vai deixar sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não, vou te mostrar no futuro. Agora não vou mostrar, não. Não estou mostrando agora, não. O Senhor não falou assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela aí para a terra que eu te mostro. Está aqui o GPS. Hein? Imagina o GPS naquela época, devia ser grandão, né? Que tudo antigo é maior assim, né? Aqui o GPS, você vai chegar lá, não foi isso. Deus falou assim, você sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar. Em algum momento vai acontecer, que eu vou falar para você, entra à direita, entra à esquerda, e aí você vai, tá? Mas você tem que sair da sua terra. Sabe por que Abraão foi conhecido como pai da fé? Porque ele saiu sem GPS, Jane. Ele saiu sem endereço do destino, Jane. Ele saiu com uma palavra, era tudo o que ele tinha. Ele não tinha o controle dessa viagem. Olha, eu vou passar por essa terra, depois vou por aquela outra, vou fazer um caminho mais rápido. Ele não tinha esse controle. Como é que é o nome disso, gente? Então estamos aprendendo, ele era o pai da fé. A fé é isso. É quando você não tem o GPS, meu filho do meu coração. Você não tem o menor controle. Mas Deus agora... como é que o senhor pode me dar o mapa? Não, meu filho, você vai ter que sair de casa, não tem um mapa no bolso. Você só tem uma palavra, que é para você ir. Você vai. Quando a gente diz, eu vou, como é que é o nome disso? É fé. Você é um homem cheio de fé. Quando você sai da sua casa sem mapa, André. Quando você não tem o controle de nenhuma circunstância. Você não sabe nem onde vai dar. Mas você sai movido por uma palavra. Você sabe como é que é o nome disso, filho? É fé. Eu posso dizer que você é um homem cheio de fé. Entende isso? Isso é fé. Para que você caminhe como uma mulher de fé, você não precisa ter o mapa. Aqui, preste atenção. A gente gosta de ter o mapa. Ter o mapa é melhor, meu Deus. Ter o controle da viagem é melhor. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Para você pegar um Uber hoje, você tem que ser um homem de fé.
Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Para você ser Uber, você tem que ser um homem de fé. Como assim, pastor? Eu vou te falar, experiência que eu vivi, né? Às vezes a gente está aqui, sai, às vezes aqui tarde da igreja, às vezes o marido trabalhando tem que voltar para casa como? Uber, né? E a gente tem um Uberzinho que a gente pega sempre, então quando é ele a gente já fica assim, mais, né, confiado, tranquilo. Quando está nos horários do pastor Fábio, presta atenção, você dá preferência para pastor Fábio, pelo amor de Deus. Aí você vai tranquilo para casa. Agora, e quando não é pastor Fábio? E quando não é da equipe lá do Uber Amigo? Como que faz? Você tem que voltar para casa. Marido está no serviço. Ou você fica aqui até 11h30 esperando o marido vir buscar, ou você precisa de fé. Agora é hora de você ter fé. Outro dia eu peguei um Uber, e aí, aquele horário que você já fica desconfiada, e quando chega o Uber aí na porta da igreja, Jesus, eu só entrei no Uber, porque aí eu fiquei com medo de ficar. Meu Deus, eu fico aqui, ele quer me invadir aqui, eu estou com a chave da igreja, eu vou entrar. Mas sabe aquela cara daquele Uber que você fala assim, Jeová de guerra, meu Deus, me ajuda a chegar em casa. Não tem, assim, já viveu isso? Gente, eu vivi isso. Aí olha a neura da pessoa, eu não vou falar para ele onde eu moro, não. Que se eu falar para ele onde eu moro, ele vai me raptar agora. Porque eu sou pobre, mas eu moro no condomínio de rico, todo mundo sabe disso, né? Outro dia eu vou contar a história para vocês, entendeu? Que a gente comprou o terreno, só tinha brejo, não tinha nem luz, era cobra, era sapo, compramos no leilão. Outro dia eu vou contar a história. Eu vou falar para ele o condomínio que eu moro, ele vai achar que eu sou rico e vai me raptar agora. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou entrar no carro e vou falar assim, deixa que eu te guio. E eu fiz isso. Por não, minha senhora, por favor, né? O final da Rua do Gás. Sim, mas onde? Qual a sua rua? Não, eu vou guiando, senhor, é o final da Rua do Gás, só pode pegar ali, tá? Tu Bernardi, a gente vai. Aí ele foi indo e tal. Quando deu assim uns minutinhos, ele perguntou de novo. Mas é onde ali, mais ou menos, no final da Rua do Gás? Ele falou, bem no final. Bem no final da Rua do Gás, agora pode deixar que eu vou guiando, senhor. E ele foi ficando assim, incomodado, né? Até que ele parou de olhar pelo retrovisor e virou para trás assim, mas a senhora poderia me falar onde que é a sua casa? Onde que nós estamos indo? Aí eu falei assim, quando nós chegar no final da Rua do Gás, eu falo para o senhor onde a gente entra. E não falei. Por que eu não falei, gente? Porque eu não tinha fé, gente. Eu não tinha fé que aquele homem era realmente um homem de bem, que ia me levar no meu destino. E por que ele estava desconfiado, insistindo comigo? Porque ele não tinha o quê? Ele não tinha fé em mim. Essa mulher está me levando para uma cilada. Essa mulher vai me roubar meu carro, essa mulher vai me matar, essa mulher vai jogar no mato. Eu não tinha fé, ele não tinha fé. Olha que difícil quando é uma viagem de Uber tem que seguir quando você não tem fé. Entendeu? Por quê? Porque a gente gosta do GPS, Edilson. A gente gosta de saber onde vai. Está entendendo isso ou não? Saber onde você vai te dá segurança. Você está entendendo isso ou não? Mas a fé é o oposto disso. A fé é quando você não sabe onde vai, mas você acredita que o motorista vai te levar. A fé é quando você está dirigindo, você não sabe onde vai levar a passageira, mas você acredita que ela vai te guiar. Isso é fé. A fé é quando você não tem a menor ideia de como vai ficar a tua vida depois do que está acontecendo agora. Você não sabe mesmo. Mas você não para de dirigir. Sabe por quê? Porque você tem fé que Deus vai te levar aonde você precisa chegar. Isso é fé. Percebe que isso é muito diferente de pensar assim, o homem de fé é aquele que consegue perseverar no seu pedido até o pedido ser respondido. Não, isso aí é muito limitado. A fé é muito mais além do que isso. Você está entendendo o que é isso? A fé é o reconhecimento de que não temos meios próprios para fazer algo. Nem sabemos se esse algo é o melhor para nós. E por isso escolhemos crer em alguém que tem os recursos e que sabe o que é o melhor para nós. Então, Senhor, eu quero algo que eu não tenho como fazer. Na verdade, Senhor, eu nem sei se esse algo é o melhor para mim. Mas o que é a fé? Bom, eu acredito que você tem os recursos.
Eu acredito que se depender de recurso, você vai fazer. E eu acredito que se esse algo nem for o melhor para mim, você sabe o que é melhor para mim, você vai fazer o que for melhor para mim. Como é que é o nome disso? Fé. Isso é fé. Isso, Gisele, é ser uma mulher cheia de fé. Senhor, eu não tenho como resolver, eu não tenho os recursos. Mas você tem. Então, eu creio, eu vou. Eu confio, eu espero. Você está entendendo isso, sim ou não? Fé não é a minha capacidade de ter uma oração respondida. O que eu faço para alcançar uma resposta positiva de Deus não é fé. Fé é uma decisão de que serei movido por Ele, seja qual for a resposta para a minha oração. Quando Abraão sai da terra dele, Deus diz, Abraão, só sai. Deus está falando com você essa noite, só vai. Para Abraão, Deus falou, só sai. Para você, Deus está falando, só vai. Isso é fé. A fé é quando eu sei que estou sendo movido por uma palavra de Deus. O nome disso é fé. Fé é a certeza do cuidado de Deus. A fé não é a certeza de que tudo vai ficar bem. Não é. Eu preciso dizer a você que quando Abraão foi convidado por Deus e virou o pai da fé, porque disse sim, Abraão, você sai da sua terra para a terra que eu te mostrarei. Abraão não era um homem pobre. Vamos deixar isso claro aqui? Abraão não era um homem pobre. Deus está tirando Abraão de uma terra ruim, onde ele não tem nada, onde ele é uma pessoa paupérrima, e aí vai levar para uma terra boa, e fé é isso. Fé é você acreditar que a prosperidade virá. Isso não é fé. Isso não é fé. Abraão já tinha posses, Abraão já tinha servos, Abraão não era um homem pobre que estava indo para uma terra rica, e aí por isso ele foi conhecido como pai da fé. Não, Abraão foi conhecido como pai da fé, porque deixando pouco ou deixando muito, Abraão acreditou no cuidado de Deus, e no caso dele, ele estava deixando muito, mas ele creu na promessa de que Deus tinha algo muito melhor, fosse o que fosse. Fosse o que fosse. É a história de Paulo, por exemplo. Gente, Paulo foi um homem de fé ou não? Como é que nós vamos dizer, depois de tantos escritos aqui, que Paulo não era um homem de fé? Paulo era um homem de fé, hein? Mas se talvez alguém perguntasse para esse homem de fé chamado Paulo, falasse assim, Paulo, sua fé, você é um homem de tanta fé, que coisa boa, sua fé, poxa, te levou a um lugar próspero, né? Porque, poxa, você, afinal de contas, era um soldado, e aí depois, então você, porque respondeu a essa fé, sua vida melhorou. O que Paulo ia responder? Não, melhorou não, porque eu tinha comida boa todo dia. Eu aí respondi a minha fé, fiquei tomando lanhada no meio do mar com naufrágio, fui preso. Minha fé não me levou para essa prosperidade aí, não. Mas Saulo, presta atenção, sua fé, poxa vida, sua vida, como é que é? Você vive preso, e antes como era? Antes eu vivia em prisão não, vivia livre. E hoje eu vivo preso. Então, Paulo, você quer desistir de sua fé, você está triste, você está arrasado, ele vai dizer, está doido, minha fé está mais firme do que nunca. Paulo, você quer abrir mão, desistir de crer, que é para você poder voltar àquela sua vida anterior? Paulo vai dizer, eu sei que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, que não é uma casa confortável, que não é uma comida boa todo dia, que não é ter honraria do governo. O meu tesouro está guardado e Ele é muito mais poderoso. A traça não corrói, o bicho não destrói, o tempo não pode impedir. O meu tesouro está para muito mais além, e a minha fé é nisso. Como é que o nome disso? O nome disso é fé. Você não pode medir a sua fé com sua prosperidade. Isso não vai dar certo.
a gente se enganou, a gente ficou muito tempo pensando, mas se eu sou uma pessoa cheia de fé, por que minha vida não está próspera? Paulo também morreu numa situação difícil. Que diremos de João? Gente, chegar no céu, eu quero agarrar João. João é conhecido como apóstolo do amor, né? Quero agarrar ele. Meu Deus do céu, que homem, né? Mas ele morreu doente, preso. E era um homem cheio de fé. Então não confunda a sua fé com prosperidade, porque senão, quando o cenário não for um cenário próspero, você vai achar que sua fé fraquejou. Você não teve fé o suficiente para transformar a sua circunstância. Preste atenção, fé não é sua capacidade de transformar uma circunstância. A fé é a sua capacidade de transformar o seu coração na circunstância. Isso é fé. E aí, Isadora? Pastora, as coisas não mudaram, não. Ainda está daquele jeito. E você está como? Pastora, eu estou rompendo em fé. Isso é fé. Você está entendendo isso? Era a situação de Abraão. Gente, pelo amor de Deus, você sai da sua terra, Abraão, e vai lá, uma hora eu vou te mostrar. Eu não sei se vai ser mais próximo, menos próximo. Você só vai, só sai. E ele foi. E foi conhecido como o pai da fé, porque a partir da atitude de fé desse homem, que não buscava a prosperidade, mas se movia debaixo de uma palavra, a humanidade foi abençoada, nós fomos alcançados e temos um testemunho de fé. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Então a fé não é a certeza de que vai ficar tudo bem, mas a certeza de que ainda que as coisas não tenham o desfecho que eu espero, o desfecho que parece o mais próspero, Deus está cuidando de mim. Eu quero terminar essa palavra com a última frase, dizendo que fé é a nossa capacidade de andar com Deus. Isso é fé. Uma coisa muito interessante nesse texto de Abraão, que Abraão fala assim, que Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da sua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que um servo meu te mostrará. Está escrito isso aí? Não. Sai da tua terra com as instruções que você vai receber, com a Torá, uma parte dos escritos, que você vai ter as orientações e vai seguir. Está escrito isso aí? Não. O que é a fé? Por que ele é conhecido como pai da fé? Porque ele recebe uma promessa de companhia. Deus fala assim, eu que vou te mostrar. Sou eu. Eu não vou mandar recado, eu não vou mandar um bilhete. Abraão, eu estarei com você e eu vou te mostrando. Fé é a nossa capacidade de andar com Deus no caminho. Isso é fé. Sabe, existem coisas que eu amo viajar, gente. Viajo muito menos do que eu gostaria. Amo. Mas tem algumas coisas que para uma viagem ser boa tem que combinar, né? O destino tem que ser legal, o propósito da viagem também tem que ser bom e a companhia tem que ser boa. Quando você tem um destino paradisíaco, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai para Arraial, vai para Farol, hein? Vai para Lagoa de Cima, hein? Um destino, hein, maravilhoso, mas a companhia é ruim. O destino pode ser perfeito, mas a viagem não é boa, né? Tem que ser esse conjunto aí. O que Abraão tinha, cara? Por que ele foi conhecido como pai da fé? Ele não sabia o destino. Ele não sabia a rota. Mas tinha uma coisa que ele tinha, Wagner. Ele sabia a companhia. E a companhia era o Senhor. O que é fé? Porque ele foi conhecido como pai da fé? Porque ele teve a chance de desenvolver a capacidade de andar com Deus. Isso é fé. Fé é a sua capacidade de andar com Deus. Quando nós entendemos isso, Laís, o amanhã não nos assusta. Quando nós entendemos que isso é fé, a gente vai continuar orando, porque quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica, e no final das contas o propósito é esse.
Quando você entende um pouco mais sobre o que é fé, você aprende a descansar enquanto a resposta não chega. Você aprende a valorizar muito mais o caminho do que a chegada. Muito mais a caminhada do que o destino. Isso é fé. Então, que venha o amanhã, Rosinete. Nós não temos medo dele. Nós não vamos fugir dele. Nós não vamos desesperar porque o amanhã vem. Nós estamos com Deus no caminho. Meu desejo e minha oração é que você desenvolva a sua fé. Em o nome de Jesus. Você que está em casa, se o diabo disse a você que você não era capaz de ter fé, eu quero dizer para você que nessa noite as mentiras caíram. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Eu quero dizer que você é uma mulher de fé. Eu quero dizer que você é um homem de fé. E se você não era, vai passar a ser agora, hoje. Nesse momento, vai tomar essa decisão. Em o nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Eu quero